Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Olha só, estou convidando você a descobrir comigo alguns mistérios, a desvendar alguns mistérios da relação entre língua e linguagem, interpretações, leituras, possibilidades de definição e aplicação ao nosso cotidiano. O que eu quero dizer com isso é que em língua portuguesa, gente, nós estudamos muito mais do que correção de linguagem, como pode parecer para alguns, né? Talvez muitos de nós tenhamos aprendido na escola ou tenhamos ficado com a impressão de aprender na escola, que o que importa é apenas e tão somente a correção de linguagem. O que eu quero dizer a você é que nós podemos e devemos sim ampliar essa nossa percepção. Entender que sim, há uma norma padrão que permite percebermos aí a aplicação aos textos formais da língua, que rege essa aplicação inclusive, mas que não há limites para as realizações nos diferentes ambientes, nas diferentes áreas de abrangência da linguagem, da língua como um todo. Tá combinado então? Você está convidado, você fica comigo aqui conversando, tendo ideias, anotando coisas sobre língua e linguagem, percepções em língua materna, né? E apreensão de sentido. Então, caderninho na mão, gente, olha só, eu espero você, se você ainda não abriu seu bloquinho aí, seu caderno de anotações para fazer seus registros, eu espero. Tô aqui, você aperta o pause, daqui a pouco você volta, me liga de novo e eu continuo falando com você, justamente porque essa nossa relação, pessoal, que a tecnologia permite, tem que ser assim muito próxima, muito cuidadosa. Eu daqui, você dali, com todo o seu aparato de estudos, tá bom? Então, vamos lá? Tá convidado? Vem para cá, me acompanha? Força então, hidratação, tomando uma aguinha, um cafezinho ou o que você estiver aí para se estimular e sentir, dizer, opa, vamos lá, um cafezinho aqui que eu fico acordado, vou assistir a aula, beleza? Então vamos lá, língua e linguagem, eu quero começar do começo, tá? Começar do começo, gente, justamente porque começar do que é certo, do que é errado em língua, principalmente, ou em ensino de língua, é algo muito assim atropelado, né? Já começar ditando regra é um negócio muito esquisito, principalmente porque todos os processos seletivos hoje no Brasil primam pela condição, pela percepção que o estudante tem das diferentes realizações de linguagem, norma padrão e demais variações. Tudo bem? Então, vem para cá, vem comigo, vem para a tela. Língua e linguagem, ok? Muito bem. E nesse quesito, gente, a minha pergunta é, olha só, que tal? Diferentes tipos de linguagem. Você já pensou nisso? Puxa vida, que tal? Vamos lá? Telinha, ok. Língua e linguagem, diferentes tipos. Aí, pronto. Bom, se há diferentes tipos, gente, vamos trabalhar com diferentes, o quê? Definições também, não é isso? Definições, vamos lá. Linguagem, o que ela seria, como seria, gente, como nós podemos tomar como referência essa atividade que sim é realizada tão somente por humanos, a atividade da linguagem. Vejam lá, a atividade humana que nas representações de mundo que constrói revela aspectos históricos, sociais e culturais. É por meio da linguagem que o ser humano organiza e dá forma às suas experiências. Seu uso ocorre na interação social e pressupõe a existência de interlocutores. Bom, vamos observar algumas coisas bem legais aí, gente. Por exemplo, a ideia da existência de interlocutores. O que seria isso, ó? O que significa ter uma interlocução? Significa que a linguagem, gente, é uma via de mão dupla, né? Enquanto eu estou produzindo enunciados aqui, produzindo ideias e emitindo-as, você está aí do outro lado, captando, transformando-as e recebendo. Por isso que muitos estudiosos vão falar, gente, por exemplo, em produção e recepção de textos e contextos, né? Eles não vão falar só de produção de linguagem, mas em produção e recepção de textos em contextos. Então, vejam, aí alguém vai dizer, prof, mas aquela comunicação que fazem, por exemplo, alguns animais, vamos lá,
Vamos falar que o gato mia, o cão late, né? Pessoal, a ideia é que haja sim um processo de ação e reação nessa forma deles emitirem esses sons, mas que não há uma linguagem propriamente dita. Por que se afirma isso, gente? Desde os estudos lá de quase 2 séculos, que datam de quase 2 séculos, com abelhas, com a comunicação estabelecida, né, ou com a pretensa comunicação estabelecida entre abelhas, é que se chegou à conclusão de que só os humanos são capazes de transformar e trabalhar com linguagem. Por que isso, gente? Uma das características da linguagem, que é uma atividade humana, é justamente a capacidade, a possibilidade de decompô-la em espaços, em trechos, em itens menores para ser analisada e ressegmentada. Já nessa comunicação, nesse processo que se observa no que se chamaria ou se pretenderia chamar uma linguagem animal, não há possibilidade de decomposição dos sons para estudo e rearranjo. Portanto, se afirma aí que linguagem é uma capacidade, é uma atividade tão somente humana. Ah, legal, bacana, já dá para entender essas relações, né? Vamos lá, gente? Mais um pouquinho. Bom, língua. Eu coloquei aí língua e linguagem, né? Porque são dois aspectos, duas situações distintas, né? Embora, pessoal, se vocês forem ler alguma coisa em inglês, por exemplo, ou quando o professor Renato está falando disso com vocês, ele sempre vai falar o quê? De language. E language vai significar em inglês tanto língua quanto linguagem. Então precisa ver o contexto para saber em inglês se está tratando de língua ou de linguagem naquela ocorrência específica, tá bom? Então vai lá, ó. Língua, então, é o que, gente? Um sistema de representações socialmente construído, constituído por signos linguísticos. Pera lá, então, o fato de eu organizar, de eu sistematizar de alguma maneira a linguagem, faz com que eu possa construir esse sistema denominado língua, né? E ele é constituído por o que se conhece, o que se chama de, tá aqui, ó, signos linguísticos. Muito bem. O que são os signos linguísticos, gente? São unidades de significação que possuem dupla face. Qual é essa dupla face? O significado e o significante. O significado é uma sequência de sons que se combinam para formar as palavras. O significante é a própria palavra ou o conteúdo. É o que de fato ela representa. Gente, esses conceitos são um tanto abstratos, mas eu estou apresentando eles a vocês porque todo estudo de linguagem moderna, contemporânea, se faz em cima desses conceitos criados ou trazidos à luz lá no começo do século XX, gente, quando a linguística ganhou status de ciência também, né? Então, por isso eu trago esses elementos para ficar mesmo como um item aí nosso de repertório de linguagem, para que em outros momentos, quando a gente for realizar questões numa prova ou como exercício que tenha a ver com essa formação, a gente saiba reconhecer essas coisas, tá bom? Continua mais um pouco comigo? Então vamos lá. Olha só, eu trouxe o exemplo aqui, já que nós estamos falando desses conceitos abstratos, né, gente? De significado e significante. Então olha o que nós temos aí. Um conceito de dupla face do signo, ou seja, o significado e o significante. O conjunto de sons, gente, vai estar aqui, ó. Gato em português, chato em francês, cat em inglês, gato em italiano, psica em romeno, gato em espanhol, tá? Quer dizer, são conjuntos de sons diferentes. No entanto, a imagem no mundo é igual, é a mesma, né? Então vejam como nós temos aí essa recorrência, essa ideia da significação, do signo ser composto por elementos de dupla face, pelo significante e pelo significado, ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho, gente, de características da linguagem? Então, olha só, falar um pouquinho, vou falar mais para frente de sentido, né, conotativo e denotativo, mas eu já vou a ela em suas referências. Daqui a pouco a gente fala também de outras situações em que ela acontece, cria constrangimentos ou situações inusitadas.
e nós vamos tratando disso, tá? Eu peguei aqui para nós conversarmos um pouquinho um excerto de texto trazido para uma questão da FUVEST sobre o uso de linguagem, ok? E sobre essa capacidade de criar essas situações, por vezes até constrangedoras, que o uso da linguagem de maneira inusitada contém. Aí diz assim, ó, em boca fechada, bem-te-vi não faz ninho. Opa, pera lá. Será que tem a ver com algum outro provérbio que a gente conhece, como por exemplo, boca fechada não entra mosca, ou não entra mosquito, né? Olha lá. Campos de Melo passou todos os anos de sua vereança sem dar uma palavra. Era o boca de siri da Câmara Municipal de Cuité. Até que uma tarde, ergueu o busto, como quem ia falar. O presidente da mesa, mais do que depressa, disse, tem a palavra o nobre vereador. Então, em meio do grande silêncio, o grande mudo falou. Peço licença para fechar a janela, pois estou constipado. Bom, o que a gente vai ter aí, gente? Claro, uma situação constrangedora pela tomada da palavra e uma situação bem legal, assim nesse sentido, do inusitado, da ideia da piada, né? Da anedota, justamente por conta do inusitado, né? A ideia da anedota. Aí diz assim, veja só a questão, como é que a gente se relacionaria com ela. Tendo em vista o contexto, é correto afirmar que, tanto do ponto de vista da estrutura quanto da mensagem, o título do texto constitui um provérbio? Veja só. Sim, né, gente? Um provérbio. Vamos pensar isso, ó. Vejam, a língua, gente, tem estrutura e tem mensagem, né? E é um provérbio que nós temos aí porque eu fiz, inclusive, a referência ao começar a conversa com vocês, dizendo, em boca fechada não entra mosca, né? Que era a mesma coisa, tá? Então, pela estrutura, sim, né? Pela maneira como ele é dito, de maneira muito sucinta e em ordem direta. E pela mensagem, gente, que a gente tem, é uma mensagem figurada, né? É uma mensagem conotativa, como os provérbios sempre têm, tá? Então, quer dizer, não é porque precisa manter a boca fechada para o bem-te-vi não entrar. Não. Mas olha, quem não fala não se incomoda. É essa a mensagem mais generalista do provérbio. Beleza? Depois, olha lá. Que frase do texto contribui de maneira mais decisiva para dar um caráter anedótico a essa breve narrativa? Ou seja, para dar um caráter de piada, né, gente, a essa breve narrativa. Justifique sua escolha. Obviamente, é a frase final, não é isso? Quando ele pede licença, ele quebra a expectativa completamente de quem o está ouvindo, ou de quem está esperando para ouvi-lo. Ele quebra a expectativa porque ele diz, peço licença para fechar a janela, pois estou constipado. Pronto, né? Então é a frase que contribui para que a anedota se realize, para que a piada ocorra, ok? Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho agora de um teórico muito especial, o Joaquim Matoso Câmara Júnior. Ele deu aula na UFRJ durante muito tempo do século XX e escreveu, produziu muito, gente, sobre as características que tem a língua e a linguagem. E volta e meia ele aparece como trechinho, seja no Enem, seja em algum outro processo seletivo, como texto-fonte, como suporte para alguma questão objetiva, tá bom? Dá uma olhada comigo, ó. Diz assim, tem-se discutido muito sobre as funções essenciais da linguagem humana e a hierarquia natural que há entre elas. É fácil observar, por exemplo, que é pela posse e pelo uso da linguagem, falando oralmente ao próximo ou mentalmente a nós mesmos, que conseguimos organizar o nosso pensamento e torná-lo articulado, concatenado e nítido. É assim que nas crianças, a partir do momento em que, rigorosamente, adquirem o manejo da língua dos adultos e deixam para trás o balbucio e a expressão fragmentada e difusa, surge um novo e repentino vigor de raciocínio, que não só decorre do desenvolvimento do cérebro, mas também da circunstância de que o indivíduo dispõe agora da língua materna, a serviço de todo o seu trabalho de atividade mental. Se inicia e desenvolve o estudo metódico dos caracteres e aplicações desse novo e preciso instrumento, vai concomitantemente aperfeiçoando-se a capacidade de pensar,
Da mesma sorte que se aperfeiçoa o operário com o domínio e o conhecimento seguro das ferramentas de sua profissão. E é este, e não outro, antes de tudo, o essencial proveito de tal ensino. Bem, pessoal, olha que interessante, vamos só observar algumas situações aqui, ó. Por exemplo, né, alguns sinônimos para a gente entender bem o que se está afirmando. Concomitante significa ao mesmo tempo, tá? Então, isso aqui é ao mesmo tempo. Quer dizer, olha que importante, ele está fazendo uma conjectura, gente, afirmações aqui sobre como se dá a aquisição de linguagem, né? Ele diz que, o que é mais essencial aqui no texto, né? Que as crianças, a partir do momento em que adquirem o manejo da língua dos adultos e deixam para trás o balbucio e a expressão fragmentada e difusa, o que surge? Um novo e repentino vigor de raciocínio. Elas passam, gente, então a fazer o quê? Mais do que indicar coisas ou fazer frases de pedido, elas passam a interagir com diálogos e passam a conseguir concatenar historinhas, né? Pequenas narrativas. Por exemplo, em vez de mostrar alguma coisa que elas fizeram, como ó papai, ó mamãe, olha, né, olha isso, olha aquilo, elas passam a contar o que elas fizeram. Veja, isso é um patamar de aquisição de linguagem. O Joaquim Matoso Câmara, gente, se ocupou disso, se ocupou de morfologia da língua portuguesa de maneira muito expressiva e de algumas análises também de fonemas, tá? Então tem muita coisa boa escrita por ele como teórico aí, ok? Vamos lá, gente. Agora, olha só, pensando em passagem do tempo, transformação da língua e usos da linguagem, vou falar um pouquinho do tipo de pedido que se costuma fazer relacionado a significados, ao uso da linguagem mesmo no Enem, tá? Vou usar aqui uma questão do Enem 2016 como referência para a gente estudar isso e discutir um pouquinho, tá bom? Vem para cá então, observa comigo. Diz assim, mandinga era a denominação que no período das grandes navegações os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria, porque os exploradores lusitanos consideravam bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, Manding designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um contexto sócio-histórico, de uma diversidade étnica, de uma descoberta geográfica, de uma apropriação religiosa ou de um contraste cultural. Bom, gente, olha só que importante, né? O que uma palavra pode fazer com que a gente capriche, remonte aí a história, a etimologia de um contato cultural, né? O que nós temos? Veja só, diz, puxa, então era a denominação que os portugueses davam à costa ocidental da África. Diz, mas por quê? Ela se tornou aí a palavra sinônimo de feitiçaria. Por quê? Porque os exploradores portugueses consideravam bruxos os africanos que ali habitavam. Por quê? Porque eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, Manding designava terra de feiticeiros. E daí a palavra acabou ampliando, né, esse significado. Bem, então, primeiro de tudo, gente, que é importante salientar, ó, nunca se fala que uma palavra ou uma expressão nasce e morre do mesmo jeito numa língua, né? Ao contrário, gente, as palavras e expressões são extremamente produtivas porque elas nascem de um jeito e, em muitos casos, ou na maioria deles, elas vão poder se transformar e ser utilizadas em outros contextos, em situações conotativas com outros significados, tá? E é por isso que a gente vai pensar sempre numa construção de significado para as palavras. Elas nunca têm um significado único. Uhum. Aí diz assim, ó, a construção de significado da palavra mandinga, quer dizer, o fato de ela ter passado a designar, gente, feitiço e sortilégio em lugar de designar o nome de um local, o que acontece aí, ó?
ela resulta, então, a construção do significado dela resulta de um contexto sócio-histórico, da diversidade étnica, da descoberta geográfica, da apropriação religiosa ou contraste cultural. Ela vai resultar desse contexto, né? Porque o que acontece é que a descoberta da área geográfica faz com que ela também, como palavra, seja descoberta e passe a se transformar com o passar do tempo, ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho, gente, também de linguagem verbal e não verbal e de pragmática, uso da língua, tá? Dá uma olhada aqui comigo, ó. Gente, em termos de linguagem verbal e não verbal, diz como comprovar que a linguagem é o meio pelo qual o ser humano registra, organiza e dá forma às suas experiências. Olha, gente, eu diria que há muitos meios de responder a essa pergunta, há muitos exemplos que podem ser dados para responder a essa pergunta, mas diria que talvez o mais rápido de nós lembrarmos no momento é a fotografia, né? É como nós gostamos, de maneira geral, de registrar momentos, de guardar momentos, né? Então, isso, olha, é uma maneira de dar forma à experiência. E isso é linguagem não verbal, né? Isso é uma maneira de armazenar, de cuidar da memória pessoal e coletiva, mas sem usar a linguagem verbal, né? A fotografia faz isso por nós e para nós, tá? Em termos de pragmática, gente, o que significa? Por exemplo, se vocês enxergarem escrito numa questão que cobre de vocês uso da língua, ele está se referindo justamente à pragmática, tá? É a experiência que a gente tem com aqueles empregos, com aquelas realizações de estruturas de língua. E aí, olha só. Primeira afirmação, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Vejam, gente, só o fato de a negação acompanhar verbos diferentes, a força do uso vai promover uma mensagem um tanto diferente. Por quê? Porque a condição na primeira afirmação está no se beber e a proibição está em dirigir. A condição no segundo caso está com direção, com o verbo dirigir, e a proibição está com beber. Então, gente, os verbos são os mesmos, né? Usados, as ações são iguais. No entanto, essa reorganização, essa reestruturação do uso de linguagem faz com que a gente tenha mensagens com diversidade de ênfase, né? Há uma ênfase diferente na mensagem em cada um dos casos, ok? Vamos falar um pouquinho mais ainda, gente, desses usos de linguagem. Olha só, eu trouxe aqui uma ideia sobre pressupostos e inferências. Quando a gente está lendo, ouvindo uma mensagem, produzindo uma mensagem, a gente precisa ficar muito atento a isso, certo? Olha só. Gente, os pressupostos, eu vou fazer flechinhas assim, ó, uma para trás, uma para frente, tá? Pressuposto é tudo aquilo de repertório que eu tenho para conseguir entender alguma coisa, alguma informação, alguma mensagem textual que me é dada. Inferência é aquilo que eu consigo construir para frente, né? A partir do que me foi dado, tá? Dá uma olhada lá. Carnaval e politicamente correto combinam. Retirada de marchinhas tradicionais causa polêmica. Bom, o que eu precisava ter de pressuposto aqui? Primeiro, saber que várias marchinhas de carnaval, marchinhas tradicionais de carnaval, têm linguagem que hoje é considerada politicamente incorreta. Ou seja, elas fazem piada, fazem depreciação com algum grupo, tá? E o que eu posso fazer de inferência? Que isso está gerando uma polêmica justamente porque esses grupos podem se sentir, o quê, gente? Ora, humilhados, justamente pelo uso dessa linguagem. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha na notícia? Olha só. Samba, suor e cerveja. Está aí uma combinação que nós, brasileiros, sabemos fazer como ninguém. Que faltou um acentinho, ó. Mas será que carnaval combina também com o politicamente correto? Em 2017, os cariocas terão que, pelo menos, lidar com esta pergunta. É que tem bloco prometendo retirar do repertório dos festejos marchinhas tradicionais como Maria Sapatão, Cabeleira do Zezé e O Teu Cabelo Não Nega.
Doutora em Ciências Sociais, a professora Flutine Marie apoia a iniciativa e coloca mais lenha neste debate. Por que muita gente que questiona, por exemplo, letras de funk, segue defendendo músicas mais tradicionais? Tem duas coisas: o fato da tradição e da gente prestar atenção que as manifestações de preconceito estão presentes em outros estilos musicais, como a MPB e o rock, explicou. Mas por outro lado, o diplomata e especialista em cultura brasileira pela USP, Luiz Fernando Cardoso de Almeida, pontua a questão de uma outra forma. Será que dá para a gente analisar com os olhos de hoje algo que foi composto em um outro momento da nossa sociedade? A pior forma de você deixar de debater algo é censurando isso. É muito importante isso no caso das marchinhas. Agora, o que tem que ser feito é mostrar e explicar o contexto em que tinha o preconceito. Mas não é censurando que você vai conseguir chegar a isso, defendeu. E aí, como é que você, ouvinte, vai pular seu carnaval? Com ou sem marchinha? Seja como for, o debate está em pauta, né? Por que é você ouvinte? Porque, gente, isso foi uma matéria divulgada, né? Uma notícia, uma divulgação da Rádio Jovem Pan, né? Então, veja só. Diz, puxa vida, olha que peso, que carga semântica pode ter a linguagem, que por vezes a gente nem se dá conta, né, pessoal? E falando em carga semântica, vou aproveitar para expressar um pouquinho aqui da ideia, dizer, pera lá, então que tal? Diz, prof, eu não tinha ouvido falar ainda nessa discussão sobre as marchinhas de carnaval. Que tal, gente? Como a gente está sempre trabalhando associado, né, a linguagem da língua portuguesa, as questões relacionadas à redação e à argumentação, que tal você escrever um texto se posicionando sobre as marchinhas de carnaval, hein? Utilizando outras inferências, outros aspectos que já apareceram por aí na mídia, hein? Que tal? Então, um pedido. Outro pedido, seja atento, procure os detalhes, gente, na linguagem verbal e não verbal, tá? Eu dizia a você que essa combinação pode enriquecer muito os seus pressupostos, o seu repertório, o seu conjunto referencial para a interpretação de outros textos. Olha só essa campanha, gente. Se fosse uma árvore, você nem teria notado. Preserve, né? Era uma campanha do Banco HSBC para dizer, olha só, a árvore a gente está tão acostumado a ver derrubada que a gente nem ia notar, nem ia fazer menção. Como é uma placa bem grande, a gente olha, tá? Olha a riqueza dos detalhes, gente. Aqui, a criação dessa imagem foi muito feliz. Por quê? Porque olha que importante. À medida que a gente tem a colocação do chapeuzinho, a gente transforma esses detalhes, esses elementos, no Chaplin. À medida que a gente tira o chapeuzinho, a gente transforma esses elementos, essa referência imagética no Hitler, né? Então, gente, a singeleza dos detalhes é algo muito importante na interpretação de linguagem verbal e não verbal. Olha que interessante também. Uma criação aí sobre o Van Gogh. A pintura expressionista tinha esses traços, né, gente? Agora, olha o que se faz aqui, como a campanha é uma campanha de ótica. O que a gente vai ter? Uma lente para dizer, ó, sem miopia você enxerga assim, né? Claro que a pintura original não é verdade que se enxerga assim, porque ela é pintada propositalmente com esses traços assim, né, aparentes. Outra, uma bela intertextualidade, gente, diz, olha, isso pode virar até uma campanha, né? Em lugar de tanto Facebook, que tal Face a Book, né? Que tal de cara com um livro, né? Que tal de cara com a leitura? Então vejam, gente, essas mesclas de linguagem vão ser cobradas de nós numa série de contextos, numa série de questões. E olha só, vou pedir a você, hein? Curte, comenta, conversa com a gente, expõe suas dúvidas também, né? De repente, inclusive você está aí estabelecendo um raciocínio bem bacana sobre o que a gente conversou a respeito de linguagem e diz, ai, será que é assim? Escreve lá, comenta. Diz, olha só, pensei o seguinte, tal, sobre linguagem. Gente, reproduzir com as nossas palavras aquilo que a gente entendeu, aquilo que a gente inferiu de uma aula, pode ser um mecanismo bem bacana para guardar isso como conhecimento. Beleza? Já nos vemos em outra aula. Bons estudos, bom trabalho, até logo!